Bom dia, turminha linda do meu coração, como vocês estão? Hoje, dia 20 de agosto, quinta-feira, teremos aula de matemática e nós iremos falar sobre tabelas, tá? Então, pega aí o livro de vocês e abram na página 127, livro de matemática, página 127. Tabelas, probabilidade e estatística. A professora de História de Marcos realizou uma pesquisa em sua sala de aula em relação à preferência das crianças entre os conteúdos da disciplina nos 2 turnos. Veja como ela organizou as informações obtidas. Preferência de conteúdo de História nas turmas da professora Eliane. Ela construiu uma tabela e colocou os conteúdos de História. Aí tem chegada dos portugueses ao Brasil, quem sou eu, independência do Brasil, culturas africanas e indígenas. Ela colocou ao lado a quantidade dos alunos que voltaram nesses conteúdos pela manhã e pela tarde. E depois ela somou a quantidade de alunos por preferência de conteúdo, tá? Então vocês estão vendo aí uma tabela. O resultado da pesquisa feita pela professora foi organizado em uma tabela. As tabelas, elas possuem diferentes tipos de informação. Elas auxiliam a visualização da informação no todo. Então, as tabelas, elas são muito presentes no nosso dia a dia, pois elas nos auxiliam a organizar informações, pesquisa, tempo, etc. Vocês estão vendo aí, ó, que o calendário, ele é uma tabela de organização do tempo. Esse calendário aqui é do mês de outubro do ano de 2020. Passem para a página 128. Os elementos de uma tabela. Temos aqui uma tabela escrita população do Brasil. Temos os anos aí e o crescimento populacional. E embaixo nós temos a referência, tá? Então, população do Brasil tem aí o título da tabela que apresenta o conteúdo que será tratado nesta tabela. Temos aí também as colunas, que é a disposição vertical de informações, tá? Olha as colunas, olha, tá? São as colunas da tabela. As linhas é a disposição horizontal das informações. Nós colocamos as informações aqui, ó, certo? Nas linhas. As células, cada espaço em que a informação é passada. Olha, uma célula, outra célula, tá certo? E temos também aí a referência, que ao final de tudo é o local onde a informação foi dada, foi obtida, de onde nós tiramos essa informação para poder fazer esse tipo de tabela. A fonte é um elemento fundamental para comprovar a veracidade da informação, porque esta tabela aqui, ela foi feita em forma de pesquisa, tá? A população do Brasil, os anos e o crescimento populacional. Então, a gente não tem como adivinhar. Então, nós vamos na internet, vamos a livros, buscamos essa informação, construímos a tabela e temos que colocar a referência nesse tipo de tabela. Mas as tabelas que geralmente nós fazemos nas nossas atividades são tabelas mais simples, tá? Então, se eu falo em uma corrida feita na areia da praia, João chegou em primeiro lugar. Olha, Ana chegou em segundo lugar. E Luana chegou em terceiro lugar. Então, a partir desta tabela, eu posso fazer questões, fazer perguntas a vocês e perguntar
Quem foi a criança que chegou em primeiro lugar? Qual foi a criança que chegou em último lugar? Qual foi a criança que chegou em segundo lugar ou no penúltimo lugar? Certo? Então, aqui são as tabelas mais simples e as tabelas que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Às vezes umas maiores e às vezes pequenas como essa, tá? Então vamos lá para a atividade da página 129. 129, 130 e 131 e 132. Então, a Pro deixou todas essas 4 páginas de atividade justamente para vocês treinarem, tá? Vamos lá. Leia o texto. O Brasil reduz desmatamentos na Amazônia. O nosso país, ele já viveu dias piores com desmatamento. Os anos de 2000 viram a maior quantidade de primeira década com uma área em torno de 27 mil quilômetros quadrados. A partir daí, o país viveu anos de redução, com a área desmatada chegando a 6 mil quilômetros quadrados em 2010 e a 5 mil quilômetros quadrados em 2015. Então aí, letra A. As informações da notícia sobre o desmatamento da Amazônia podem ser representadas na forma de uma tabela. Vamos completá-la? Aí vocês irão responder aí, no ano de 2000, qual foi a área desmatada por quilômetro quadrado? E 2010 e 2015, vocês irão responder aí do lado, tá? Então vamos aqui. Letra B. Também podemos montar com as informações do texto um gráfico. Pinte o gráfico de barras abaixo de acordo com as informações sobre desmatamento. Nessa forma de gráfico, certo? Tem aí perguntando qual foi o desmatamento na área de 2000, de 2010 e 2015. Então, como nós temos o gráfico, e esse gráfico temos 27 mil, não é? Temos 6 mil embaixo e temos 5 mil logo abaixo dos 6 mil. Então, vocês, como tem aqui, aqui e aqui, vocês irão pintar o ano de 2000, qual foi o quilômetro quadrado desmatado, o ano de 2010 e o ano de 2015. Vocês irão pintar a quantidade, ó. Os quilômetros quadrados estão aqui do lado, tá? Vamos para a página 130. Vamos confeccionar uma tabela. Não se esqueça que você precisa de um tema e de um público a ser pesquisado. Isso aí fica a critério de vocês, viu? Podem fazer a tabela bem simples. Segundo, observe a tabela a seguir e responda o que se pede. Nós temos aí a tabela do mês de outubro de 2020. Letra A, qual é o título da tabela? Letra B, quais as informações que estão sendo passadas nesta tabela? E letra C, como vimos, as tabelas auxiliam a organização da informação. Em sua opinião, como podemos organizar as informações neste tipo de tabela? Então, como nós aprendemos anteriormente, essas tabelas, elas nos ajudam a organizar informações, tá? Então, na sua opinião, como podemos organizar mais informações nesse tipo de tabela? Página 131. Terceiro, os gráficos abaixo, eles representam os mesmos valores. Eles mostram a quantidade de gols que cada turma do terceiro ano da escola Criança Feliz fez no torneio interclasses. Agora responda, vocês vão observar aí, entendeu? A quantidade de gols e cada turma. A turma A, a turma B, turma C, turma D e turma E. Quantidade de gols vai de 1 a 8. Tem um numeralzinho aí na lateral de 1 a 8, vocês têm que prestar atenção. Letra A, que turma fez o maior número de gols e quantos gols? Letra B, organize as informações do gráfico na tabela abaixo em uma sequência crescente. Crescente vai de 0 subindo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, tá?
Vamos para 132. Você sabe o que são BRs? São rodovias federais que utilizamos para viajar pelo nosso país. Veja algumas das principais BRs na tabela abaixo. Temos as rodovias aí com as BRs e temos a extensão por quilômetro, tá? Então agora reorganize os dados da tabela começando pela BR com menor extensão. Vocês vão começar com menor. Qual é a menor BR? E vão subindo, tá? Quinto, leia o texto e responda os problemas observando a tabela. A Adriana, a diretora de uma escola, fez um levantamento de quantos alunos foram levados ao jardim zoológico. Temos aí a turma do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano com a quantidade dos seus alunos. Letra A, que turma levou a menor quantidade de alunos? Letra B, que turma levou mais alunos? E letra C, quantas crianças o segundo ano levou a menos que o terceiro ano? Vocês irão diminuir aí, fazer uma continha, certo? De subtração para encontrar essa resposta. Então, logo mais à noite a gente se encontra lá no Google Meet. Beijão para vocês, boa sorte, estudem, certo? Show preguiça, se vocês estão cansados, estressados, olha, respira, pega um papel, faz uma pintura com tinta, uma pintura com lápis de coco, hidrocor, descanse um pouco. O que importa é a saúde mental de vocês, tá? Então, nada de se estressar, de ficar preocupado, que na hora que Deus permitir que tudo isso passe, tudo isso irá passar, tá? Com fé em Deus. Um beijão para vocês. Que Deus abençoe.